Hoje a gente vai explorar umas ideias bem interessantes, misturando os conceitos que vêm lá de trás, de séculos atrás, com o que a gente tem hoje no mercado financeiro. A ideia é sacar como o tempo e os juros podem, turbinar nosso patrimônio. Vamos começar com uma regra matemática, quase uma curiosidade histórica, mas que tem umas implicações bem práticas para quem investe. Que tal? Opa, bora lá. É a famosa regra do 72. Muita gente atribui a um matemático italiano lá do século XV, o Luca Pacioli. A ideia é assim, super simples. Estimar rapidinho em quanto tempo o investimento dobraria de valor. A conta é fácil. Pega 72 e divide pela taxa de juros anual em percentual. Tipo, se rende 10% ao ano, levaria mais ou menos 7,2 anos para dobrar a grana. Parece uma mão na roda, né? Quase bom demais para ser verdade. Mas claro, é uma aproximação, imagino. Nossas análises indicam isso, né? Funciona melhor para taxas mais normais, digamos. Exato, é por aí. Alguns estudos mostram que para taxas muito altas, sei lá, acima de 30% ao ano, a precisão já não é a mesma. Mas vamos combinar, né? Conseguir um retorno desses consistente ano após ano é raríssimo. Mesmo os grandes nomes, tipo Warren Buffett, Peter Lynch, eles tiveram médias anuais ali na casa dos 20%, 29%, o que já é, nossa, espetacular. Então, para a maioria dos investimentos que a gente vê por aí, a regra funciona bem como uma estimativa rápida. Entendido. Então, a regra do 72 dá essa noção da força dos juros compostos ao longo do tempo e como é que isso conecta com as oportunidades de hoje. Pelo que a gente andou vendo, tem um tipo específico de título público que chama atenção, né? Sim, sim. Vamos falar um pouco do Tesouro Direto, especificamente um título chamado Tesouro Renda Mais. Pega, por exemplo, o que vence em 2065. Ele foi pensado assim, com foco em complementar a aposentadoria. A ideia é ele pagar uma renda mensal por 20 anos, lá depois do vencimento, de 2065 até 2084. Ah, ok. O objetivo oficial é essa renda lá na frente. Sim. Mas o interessante talvez não seja só esperar até 2065, tem um outro mecanismo importante aí, a tal da marcação a mercado. Exatamente. A marcação a mercado afeta principalmente os títulos que são pré-fixados ou híbridos. E o Renda Mais é híbrido, né? Ele é IPCA, que é o nosso índice oficial de inflação, mais uma taxa fixa. E o preço desses títulos no dia a dia ele varia. Pensa numa gangorra mesmo. Se as taxas de juros que o mercado espera lá para frente, Uhum. se elas caem, o preço do título hoje sobe. Se as taxas esperadas sobem, o preço hoje cai. É inverso. A gangorra dos juros. Gostei da analogia. E o que faz essa gangorra balançar mais forte? O que aumenta essa sensibilidade do preço? Olha, são dois fatores principais. Primeiro, a taxa de juros que você conseguiu na hora que comprou o título. Se era uma taxa alta, melhor para esse efeito. E segundo, que é fundamental, o prazo do título, a duration. Quanto mais longo o prazo, maior a sensibilidade. E aí o Tesouro Renda Mais 2065 junta as duas coisas, né? Recentemente, a gente viu taxas tipo IPCA mais 7,3%, que é considerada alta, e um prazo nosso extremamente longo, porque o pagamento final é só em 2084. Essa combinação cria um potencial enorme para a marcação a mercado mexer no preço, para cima ou para baixo. Entendi. Então, a grande questão que nossos estudos levantam é essa. Como essa combinação de uma regra antiga de 500 anos sobre os juros compostos e essa mecânica moderna da marcação a mercado, como isso, especialmente nesses títulos de prazo super longo, pode criar oportunidades exponenciais, mas também riscos na mesma medida. Isso mesmo. A gente simulou alguns cenários, claro, num cenário bem otimista. Imagina que as taxas futuras caiam bastante. Digamos que em 5 anos o mercado espere algo como o IPCA mais 4%. Quem comprou lá atrás com a taxa mais alta poderia, nesse cenário, ter um retorno na casa dos 732%. É muita coisa. Isso daria uma rentabilidade anualizada, tipo, acima de 50%. Se a gente usar a regra do 72 que falamos no começo, significaria dobrar o capital a cada, sei lá, um ano e pouco. Aproximadamente 1,36 anos. Nossa, 732% em 5 anos. É impressionante. Mas, como você disse, a gangorra também desce, né? Qual é o outro lado da moeda? E se as taxas subirem ou a economia piorar? Pois é, o risco é na mesma proporção.
O mesmo prazo gigante que pode turbinar os ganhos também pode causar perdas bem expressivas no curto prazo se as taxas de juros subirem. A gente tem dados de mercado que mostram isso. Em certos períodos recentes, quem tinha esse título viu ele desvalorizar bastante por causa dessa marcação a mercado negativa. É um investimento que, assim, exige entender muito bem essa dinâmica e ter estômago, sabe? Para aguentar a volatilidade. Não é para qualquer perfil. Inclusive, algumas análises comparativas que fizemos, olhando para trás para períodos em que títulos de inflação pagavam taxas altas, tipo o IPCA mais 6,5%, mostraram que, na média, nos 3 anos seguintes, esses títulos até superaram o Ibovespa, fundos imobiliários. Mas, óbvio, com solavancos no meio do caminho, com volatilidade. E essa marcação a mercado em títulos longos, como o Renda Mais, pode ser sim uma ferramenta para buscar retornos maiores. Mas não dá para entrar de olho fechado. Exige análise de cenário, entender para onde podem ir os juros e, principalmente, ter uma tolerância ao risco bem alta. A relação risco-retorno aqui é, bem acentuada. Falando nisso, essa ideia da marcação a mercado, de como ela pode impactar tanto o preço de um título com um prazo tão longo, isso ficou claro para você que está nos ouvindo. Se tiver alguma dúvida sobre isso, sobre como funciona essa gangorra, deixa seu comentário aqui embaixo. Até que ponto vale a pena buscar esses retornos potencialmente explosivos, se expondo a prazos tão longos e a toda a incerteza dos cenários econômicos futuros? É uma pergunta fundamental para a estratégia de qualquer investidor pensar. É isso aí. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como esse que a gente sempre tenta trazer por aqui. Esse estudo não é, de forma alguma, um serviço de análise ou recomendação de investimento. Toda e qualquer decisão de investimento é responsabilidade exclusiva de cada investidor, tá bom? Um abraço e até a próxima.